Como vai, pessoal? Professor João Durigan, e hoje nós vamos discorrer sobre a atividade física e adaptação muscular, em especial no que tange os mecanismos, da plasticidade, da adaptação do músculo frente a estímulos hipertróficos e ganho de força, e também algumas situações de ganho de potência, tá? Bom, como nós colocamos brevemente na aula passada, a gente já respondeu, basicamente essas duas questões, porque nós fazemos exercício, seus músculos realmente precisam de exercício. Então nós colocamos aí que a modernidade ela traz um uso, que é restrito, uma restrição, uma redução aí da nossa atividade de locomoção, de vida diária, e nós deveríamos não só fazer o exercício, mas prescrever o exercício, em especial aqueles que recrutam as fibras do tipo 2, para a nossa saúde, função e qualidade de vida. Antes nós precisamos aí entender, antes de falar das adaptações, nós precisamos basicamente entender, que o músculo ele é formado por diferentes tipos de fibras musculares. Eu deixei uma aula de base aí para vocês entenderem um pouco as tipagem, a contração do músculo, a contração muscular. Basicamente nós temos as fibras tipo 1, 2B ou 2X, que são sinônimos, 2A. Nós chamamos também de músculos com fibras branca, glicolítica, vermelho e oxidativo. Vocês vão ver que a classificação dessas fibras musculares, ela acaba sendo uma classificação pelo tipo de metabolismo, nesse caso, se o metabolismo vai ser glicolítico ou oxidativo, pela cor da fibra, se ela vai ser branca ou vermelha. Vermelha tem mais vascularização, que são as fibras tipo 1, branca tem menos vascularização, então são fibras tipo 2, o oxidativo, fibras tipo 1, glicolítico de fibras tipo 2, e aqui uma classificação mesmo, para mudar, fazendo uma divisão de fibra tipo 1 e 2, então basicamente é uma outra maneira de classificar. Não sei porque está passando 2 slides, mas vamos lá. O que acaba acontecendo, pessoal, aqui nós temos várias técnicas de identificação dos tipos de fibras, Basicamente no ser humano nós fazemos a biópsia muscular, e da biópsia nós conseguimos medir a força, de contração muscular e a velocidade de contração desse músculo, e nós conseguimos determinar o tipo de fibra, Vocês vão entender no próximo slide que as fibras têm características específicas, assim como uma coloração, por imunohistoquímica ou histoquímica, que nos permite identificar se é ação rápida. Vocês vão ver aqui que nessa coloração, que é uma fibra mais escura, é chamada em inglês em fast twitch, uma vez que é uma fibra de contração rápida, ao passo que as fibras sem coloração são chamadas de slow twitch, ou fibras de contração lenta. E aqui um gel de eletroforese, onde nós conseguimos identificar pelo peso molecular da proteína, se ela é formada por uma cadeia de miosina de fibras do tipo slow, slow twitch, ou seja, tipo 1, 2A ou 2B. Muito bem. E aí, pessoal, nós temos que o motoneurônio ele determina as características da fibra muscular. Então, nesse exemplo aqui, que é um exemplo adaptado da literatura proposto por Close em 1967, vocês vão encontrar em vários livros textos de fisiologia, em especial nos de fisiologia do exercício. Vocês vão ver que as fibras do tipo 1 são chamadas também de contração lenta, ou slow twitch. As fibras do tipo 2A, ou contração rápida do tipo A, e as fibras do tipo 2B, ou contração rápida do tipo B, tá? Vocês podem depois, basicamente, ir mais a fundo nesse assunto, mas vocês vão ver que existem diferenças, no número de motoneurônios que essas fibras têm, número de fibras por motoneurônio, tamanho do motoneurônio,
É claro que eu tenho um número menor de motoneurônio, por isso que essas fibras geram, né, menor força muscular. Eu tenho uma velocidade de condução nervosa lenta e aqui rápida, por isso que eu tenho uma contração mais rápida nas fibras tipo 2A e 2B. Aqui eu tenho, né, velocidade de contração mais rápida, mais lenta, que o tipo de ATPase, né, então expressa TPases lenta aqui rápida. Desenvolvimento sarcoplasmático, a força unidade motora, como eu disse, né, contração lenta gera baixa força, contração fibras tipo 2A e 2B geram maior força, ao passo que a capacidade aeróbia, ou seja, oxidativa, é alta nas fibras tipo 1 e baixa, né, nas fibras tipo 1 e extremamente alta a capacidade aeróbica oxidativa nas fibras tipo 2B e baixa a anaeróbia nas fibras tipo 2B. E quando nós temos, né, quando nós observamos o tipo de atividade física, né, nós conseguimos entender que para um indivíduo desenvolver uma força máxima, ou que eu preciso, né, que o atleta no caso precisa ter um recrutamento de fibras tipo 2A e preferencialmente tipo 2B, eu tenho, né, uma ordem de recrutamento que vocês vão entender aqui na sequência. Ao passo que nesse indivíduo aqui, na verdade nesse tipo de exercício, né, um ciclismo de longa duração, eu tenho um outro padrão de recrutamento. Isso ocorre basicamente, pessoal, pelo princípio do tamanho ou princípio de Hahnemann, que foi um neurofisiologista que descreveu a ordem de recrutamento das unidades motoras. Então vamos lá para a gente entender isso e ficar bem claro na cabeça de vocês. Então aqui nós temos a ordem de recrutamento das fibras do tipo lenta, slow twitch. Aqui, fibra do tipo 2A, fast twitch, A. E aqui 2B, fast twitch, B. Aqui nós temos o tipo de atividade muscular, light, né, leve, moderada e máxima. E aqui o percentual das fibras que são utilizadas. Tá? Então vejam vocês, numa atividade leve para moderada, nós temos basicamente apenas recrutamento das fibras do tipo 1. Ao passo que, quando eu tenho uma atividade moderada, eu preciso recrutar fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2A. E quando eu tenho atividades do tipo moderada para máxima, ou quando eu vou me aproximando das atividades máxima, eu tenho um recrutamento sempre nessa ordem, tá, pessoal? Do tipo 1, 2A e 2B. Tá? Então vejam vocês, basicamente se eu tenho uma atividade de ficar, por exemplo, em pé ao longo do dia, com recrutamento de fibras de músculos posturais, né, gastrocnêmio, sóleo, isquiotibiais, enfim, um jogo de co-contração, eu tenho um recrutamento só de fibras tipo 1, que são fibras, né, ou músculos do tipo posturais, tá? Se eu permaneço em pé, por exemplo, imagine, vocês estão aí ouvindo essa aula, peguem aí a caneca de café que vocês devem estar tomando e tentem segurar essa caneca, seja vazia ou cheia, durante 5 minutos, né, de forma horizontal na frente da sua boca. Você consegue segurar, né, até por um período muito maior, uma vez que é uma atividade leve e recruta preferencialmente ou predominantemente as fibras do tipo 1. Agora, se eu continuo nessa posição segurando um livro que é mais pesado, eu vou passar a recrutar fibras para manter, né, quer dizer, a geração de força, eu vou ter que recrutar fibras que gerem mais força, que são fibras do tipo A, 2A, e se eu aumentar o peso, né, segurar um peso maior, eu vou recrutar fibras do tipo tipo 1, na sequência tipo A, 2A e 2B. Agora, percebam vocês que como essas fibras do tipo 2A e 2B são extremamente fadigantes, elas fadigam muito mais rápido que a fibra tipo 1, você não vai conseguir sustentar essa atividade por muito tempo, né? Então eu vou aqui precisar, na verdade gerar força de uma forma mais rápida, de uma forma explosiva, né? Eu vou gerar mais força do que as fibras tipo 1, mas eu vou gerar por um período menor de tempo,
porque elas fadigam mais rapidamente, pelas características bioquímicas e fisiológicas que nós vimos no slide anterior. Tá? Muito bem. Então, certamente, se eu pudesse falar para vocês, olha pessoal, que tipo de fibras musculares estão sendo recrutadas aqui? Preferencialmente fibras do tipo 1, né? Então é uma atividade de leve a moderada. Claro que eu vou ter em momentos que serão moderadas para máxima, mas para eu manter uma atividade por longo período, é um tipo de atividade que predominantemente recruta e utiliza fibras do tipo 1. Agora, um levantamento de peso, né, certamente é uma atividade que precisa de alta velocidade e muita força muscular, e eu vou fazer isso em um período muito curto de tempo. Então, logo, é uma atividade que é uma atividade, na verdade, considerada como moderada máxima, e eu vou necessariamente recrutar fibras do tipo 2A e 2B. Ok? Então, esse princípio do tamanho, esse princípio de Hahnemann, ele rege, pessoal, na verdade, todas as atividades, né? Ou ele controla, né, a geração de força em resposta a uma atividade motora, né? Além disso, eu posso, como fisioterapeuta, manipular ou entender desse princípio do recrutamento ou princípio de Hahnemann para prescrever o meu exercício. Tá? Então vejam vocês, se eu quero prescrever uma atividade que recruta preferencialmente fibras do tipo 1, eu vou prescrever uma atividade que está de leve a moderada, correto? Agora, se eu quero prescrever uma atividade mais intensa, que recruta fibras do tipo 2A e 2B, eu vou prescrever atividades de moderada a máxima. Tá? Por isso, que quando a gente prescreve, vocês vão ver lá nos últimos slides dessa aula, quando a gente prescreve o exercício resistido para ganhos de força e hipertrofia, nós temos que sempre trabalhamos com uma intensidade de carga, intensidade de treinamento grande, entre moderada e máxima. Isso vai de 70% a 80% da repetição máxima do indivíduo. Por quê? Porque eu quero, né, que esse indivíduo o meu paciente, por exemplo, faça uma atividade com um número determinado de séries, um número de repetições, que gerem recrutamento preferencial de fibras 2A e 2B. E eu quero que essas fibras 2A e 2B se adaptem, ou seja, são elas que vão gerar hipertrofia e força. Então, o meu treinamento, a minha prescrição, a minha reabilitação tem que ser preferencial para a fibra 2A e 2B com uma carga de moderada máxima para que essas fibras se adaptem em hipertrofia, né? E para que elas sejam também recrutadas mais com uma velocidade ou com um controle motor mais adequado, porque são elas que desenvolvem maior força e desenvolvem maior velocidade. Tá certo? Nós falamos um pouco na última aula sobre sarcopenia, né, e a literatura mostra claramente que o treinamento físico resistido para indivíduos idosos deveria ser prescrito entre moderado e máximo. Por quê? Porque o idoso, a sarcopenia, a característica principal da sarcopenia é a redução tanto da área de secção transversa quanto do número de unidades motoras das fibras tipo 2A e 2B. Então, os fisioterapeutas deveriam prescrever exercícios para essa população, né? Claro, fazendo uma excelente avaliação, né? Tanto do ponto de vista musculoesquelético e cardiopulmonar, mas esse treinamento deveria ter como objetivo, né, preservar ou minimizar as perdas, ou até mesmo ganhar força muscular, hipertrofia e velocidade, preferencialmente recrutando as fibras 2A e 2B. Tudo bem? Então, o princípio do tamanho, ou o princípio da ordem do recrutamento, ou o princípio de Hahnemann é de extrema importância, tanto para nós entendermos, né, as consequências de controle motor inerente às atividades físicas, certo? Ou exercício físico, ou atividade esportiva, mas também, ou especialmente também, para que nós prescrevemos os treinamentos nas faixas, né, nas janelas aqui,
para ter objetivo, né, ou com o objetivo de recrutar preferencialmente fibras tipo 1, 2A e 2B. Muito bem, pessoal. Visto esses conceitos básicos de unidade motora e ordem de recrutamento, é importante a gente entender, né, como o treinamento promove ganho de força muscular e massa. Bom, primeiro, o que é força muscular? É a habilidade do músculo ou um grupo muscular em produzir uma tensão ou uma força resultante em resposta a uma carga imposta sobre ele, né? E nós temos várias maneiras aqui de levar, né, ou seja, de impor uma carga, né? Nós podemos ter equipamentos, peso livre, né? Questões aí, né, enfim, que muitas vezes tem muito mais um apelo comercial do que realmente de ganhos de força, e preferencialmente, né, o treinamento de força, né, resistido, tá? Que a gente pode fazer nesse exemplo aqui por máquina, né, mas também por peso livre. E o que permite o ganho de força muscular? Ainda hoje, nós sempre falamos, né, ou damos muita ênfase no componente muscular. Mas não é só, vocês vão ver nos próximos slides, que é interessante, não é só o componente muscular que permite o ganho de força, mas também o componente neural, tá? Então vamos lá, dentro do componente muscular, nós temos a hipertrofia, né, que é o que todo mundo busca, e a hiperplasia, que acontece em condições muito específicas, e o componente neural, que embora ele não seja muito discutido na nossa prática, ele é muito importante. E nós vamos discutir até primeiro, porque é ele que ocorre de forma precoce, ou primária. Então, dentro do componente neural, nós temos as adaptações da unidade motora, um fenômeno chamado de inibição autogênica, a redução da coativação e mudanças na placa motora. Tá? Então, com relação aos componentes neurais, então nós vamos agora entender, né? Então, entrar em detalhes, as modificações do recrutamento sincrônico da unidade motora, que basicamente nós temos a redução da inibição do motoneurônio com o aumento da sua atividade, tá? O treinamento, nas primeiras semanas nós já temos, né, quando a gente começa a fazer exercício resistido, nós já temos ganho de força por esse mecanismo. Além disso, há a redução da inibição autogênica, ou seja, há aumento do limiar do órgão tendinoso de Golgi. Se vocês não lembram o que é a inibição autogênica, eu sugiro que procurem, né, uma literatura de fisiologia mais clássica para entender com mais detalhe. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas talvez não do nível de detalhamento do nível de fisiologia, claro. Não é o objetivo da aula. Redução da coativação agonista e antagonista e as modificações de placa motora. Muito bem, pessoal. A gente vai inverter um pouquinho e entender como que isso funciona ao longo do tempo, só para a gente entender a importância dos fatores neurais dentro do desempenho e hipertrofia muscular. Então esse gráfico é um gráfico também clássico que está previsto, um gráfico teórico, né? Previsto, que está aí descrito em vários livros, textos que mostra, né? Aqui no eixo X, as semanas de treinamento, 0, 4, 8, 16, e aqui o infinito. E aqui, no eixo Y, a contribuição tanto dos fatores neurais aqui nessa linha vermelha, e também dos fatores hipertróficos nessa linha azul, roxa, no ganho da força. Tá? Então olha só que interessante. Então se eu começo, vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Eu começo a fazer atividade física, começo a ir na academia, começo a treinar força, hipertrofia, bonitinho, 5, 6 vezes na semana. E eu vou começar, claro, nas primeiras semanas, ganhar força. Tá certo? Então eu tenho uma adaptação de ganho de força. Imagine vocês que aqui é 50% do percentual, aqui é 100%. Veja que nas primeiras 4 semanas, ou bem no início do treinamento, eu tenho 100%, quase 100% na verdade, né, de adaptações neurais,
E conforme eu vou passando o número de semanas, né? Eu vou progredindo no tempo, esse predomínio da contribuição dos fatores neurais vai reduzindo, tá? Ao passo que a contribuição dos fatores hipertróficos vai aumentando, tá? Parece que a linha de corte, onde há uma inversão, tá? Uma tendência de inversão entre o fator neural e o fator hipertrófico ocorre em torno de 8 semanas. Sendo que a partir desse momento, a partir da 8ª semana de treinamento, eu começo a ter ganhos mais expressivos de força pela contribuição dos fatores hipertróficos e eu reduzo os fatores neurais. Ok? Então vamos lá. Então, primeira coisa que a gente tem que tirar de lição desse gráfico. O ganho da força nas primeiras semanas, especialmente nas primeiríssimas aqui, mas até a 8ª semana ela ocorre predominantemente por fatores neurais e não por fatores hipertróficos. Ao passo que a partir da 8ª semana o ganho da força começa a ocorrer por fatores hipertróficos e não mais predominantemente pelos fatores neurais. Quais são as implicações práticas disso? Vou dar uma do nosso dia a dia. Tá? Não adianta, pessoal, vocês entrarem na academia e ficarem treinando, tá? Por 8, 12 semanas, pensando na estética, ou seja, pensando na hipertrofia, tá? Porque ela só vai ocorrer isso se vocês treinarem bonitinho, né? Com frequência adequada, volume de treino, intensidade, tá? Que não é o que acontece no dia a dia, mas mesmo se vocês treinarem bonitinho, de uma forma correta, vocês vão ter hipertrofia mais importante do que o ganho neural, tá? A partir da 8ª semana. Ok? Então vejam vocês, quantas vezes vocês já entraram na academia no projeto verão, ficaram 2, 3, 4, 8 semanas, até um pouquinho mais às vezes, pré-carnaval, né? Ou entra lá no final do ano, antes do Natal e vai até o carnaval, quando vai, né? E aí sai da academia, e aí você vai num bar, no boteco, vira com a colega, toma uma cerveja e fala assim: olha, entrei na academia de novo, mas a academia não é pra mim. Eu não tenho ganho de hipertrofia, eu não fico bombado, eu não fico bombado, eu não ganho massa. Qual que é o erro? Olha pro gráfico. Tempo. Pronto, já passou o tempo. Qual que é o erro? Vocês não deram tempo de adaptação suficiente para gerar uma hipertrofia importante para o ganho de força e especialmente para o fator estético. Certo isso? Então não adianta vocês entrarem, saírem, né, por um período menor de 8 semanas. Certo isso? Segunda coisa importante. Na vida profissional de vocês como fisioterapeutas, vocês vão ver que vários pacientes procuram vocês com uma atrofia, uma hipotrofia importante. Vocês prescrevem o treinamento como reversão da atrofia, nosso disparador de hoje, não é isso? E aí vocês vão perceber que ele ganha força. As primeiras 2, 3, 4 semanas ele ganha muita força, ele se sente bem, ele consegue voltar nas suas atividades, ele consegue subir e descer a escada, ele vem para o seu consultório e fala assim: nossa, João, eu tô com força, mas ele reclama assim: eu não tô conseguindo observar ganhos de massa muscular. O que é a massa muscular? É a hipertrofia. O que o senhor tem que explicar, a senhora tem que explicar para ele? Você vai sentar com ele, abrir o Guyton, abrir o McArdle, de Fisiologia do Exercício, e vai abrir o livro e vai explicar para ele. Claro, a gente precisa treinar e fazer hipertrofia por maior tempo. Porque a gente está ganhando força, mas a gente não ganhamos massa suficiente para você ter alta. E muitas vezes, pessoal, vocês vão lembrar desse ensinamento. Guardem. Na verdade, a aula vai ficar gravada, né? Vocês podem ter acesso no futuro. Vocês podem até assistir novamente. Tá? Vocês vão lembrar disso. Vários pacientes se dão alta. Antes que você, como fisioterapeuta, dê alta para eles se dão alta. Porque eles sentem na verdade, não é que eles sentem, né? Eles têm realmente um ganho de força
por fatores neurais, sem necessariamente um ganho de força por fatores hipertróficos. E eles saem, eles se dão alta, vão embora, saem do seu consultório, não voltam mais, e lá na frente eles te procuram por uma nova lesão, por exemplo, que pode ter ocorrido porque você não fez, ou ele não fez uma reabilitação adequada em termos de massa muscular. Ok? Então é de extrema importância que quando a gente inicia um processo de reabilitação, tá? A gente precisa ensinar isso aqui para o paciente, mostrar isso para o paciente para que ele tenha adesão ao seu plano de treinamento de hipertrofia e força. Além disso, é de extrema importância que vocês façam academia por mais de 8 semanas para ganhar hipertrofia e massa. Certo? Porque senão vocês não vão combater a sarcopenia. Vocês vão falar assim, professor João, eu tenho 20 anos, mas aí vocês vão lembrar da aula de sarcopenia e que a partir de 30 anos a gente começa a perder força e massa muscular. Ok? Muito bem. E aí, pessoal, eu vou deixar inclusive a referência para vocês, se vocês tiverem curiosidade para ir atrás desse tema. É um tema apaixonante, especialmente das adaptações neurais. Esse artigo é um artigo, embora antigo, do Journal Applied Physiology, né? É um clássico do Enoka, do Roger Enoka. Ele descreve os mecanismos, né, de adaptação pós-treinamento, tá? Então aqui nós temos um potencial de ação, né, maior, tá? Mais rápido e maior pós-treinamento, ou seja, eu tenho uma facilitação neuromuscular e aqui também eu tenho uma frequência maior de disparo, né? O próximo mecanismo, pessoal, é a inibição autogênica, que é um mecanismo que ocorre pelo órgão tendinoso de Golgi. Como eu disse inicialmente na aula, que a gente não consegue explorar a fundo a função do órgão tendinoso de Golgi. Qualquer dúvida, sugiro que vocês busquem um livro de fisiologia. Mas basicamente, o órgão tendinoso de Golgi, carinhosamente batizado de OTG, ele é um sensor, né? Então ele é um mecanoreceptor que está predominantemente disposto no tendão, mas também é disposto na junção miotendínea. E a função dele é detectar quando eu tenho um estiramento ou uma geração de força muito grande. Basicamente ele inibe o motoneurônio ou ele inibe o músculo agonista, tá? Então eu tenho uma força muito importante gerada, grande, né, que pode vir a romper o músculo e ele inibe a geração de força desse próprio músculo, ok? Então basicamente a função dele por que chama inibição autogênica? Ele inibe o próprio músculo. Então, se eu for gerar uma força muito grande ao ponto que eu tenho um estiramento grande do tendão ou da junção miotendínea, ele vai disparar e vai inibir um próprio músculo no intuito de proteger o músculo de lesão muscular. Então imagina de uma lesão, né? Então imagina que eu estou fazendo uma atividade física e essa atividade física sobrecarregou demais a junção miotendínea. O que acaba acontecendo é que esse órgão tendinoso de Golgi vai disparar e vai inibir o músculo. Agora, quando você começa a fazer atividade física, treinamento resistido, quando você não tem um treinamento adequado, esse órgão tendinoso de Golgi ele dispara muito precocemente. Se ele dispara muito precocemente, ele inibe o músculo. Então ele inibe a sua geração de força muscular. Então basicamente quando você treina, você dessensibiliza, você aumenta o limiar do OTG, permitindo que o músculo suporte maiores cargas e, consequentemente, não seja inibido. Ou seja, ele acaba aumentando a geração da força muscular. Tudo bem? Então é um mecanismo bem simples, mas é de extrema importância, especialmente nas primeiras semanas de ganho de força após o início do treinamento. Muito bem, a interação agonista-antagonista, ou seja, do músculo agonista com o seu antagonista, tá? Ele ocorre pela seguinte situação. Toda vez que eu tenho uma ativação do agonista, imagine vocês, eu faço uma flexão de cotovelo, o meu motor primário é meu bíceps braquial e meu braquial. Basicamente é o braquial, né? Mas o tríceps,
o tríceps braquial sempre vai ter uma contração, que é o que nós chamamos de interação agonista-antagonista. Então ele é antagonista à flexão de cotovelo, para não só frear o movimento, mas estabilizar a articulação do cotovelo e a articulação do ombro. Tá? O que acontece é que em indivíduos não treinados, essa interação agonista e antagonista é muito alta. Então, eu começo a fazer uma flexão de cotovelo, imagine uma rosca direta, tá? Um exercício de bíceps, e o tríceps começa a ter uma contração muito precocemente, freando o movimento, porque ele é um antagonista. Tá? Então, isso não permite a geração de força muscular. Então, quando eu tenho o treinamento resistido e o ganho de força nas primeiras semanas, eu basicamente aumento a força muscular pela redução na coativação dos antagonistas. Então, eu tenho uma facilitação da ativação do agonista em detrimento a uma ativação do antagonista. Isso faz com que o meu agonista, nesse caso o bíceps, ganhe, na verdade não ganhe, né? Mas desenvolva uma força maior, uma força muscular maior. Ou seja, eu tenho ganho de força muscular por fatores neurais. Muito bem, então vejam vocês a importância, né, dos fatores neurais no ganho da força muscular, em especial, né, nas primeiras semanas ou nas primeiras 8 semanas de treinamento. Bom, então agora nós entramos nos fatores musculares, e vejam vocês, os fatores musculares basicamente são teoricamente os mais simples, que é a hipertrofia, que nada mais é do que o aumento da área de secção transversa da fibra muscular, e hiperplasia, que nada mais é do que o aumento do número de fibras musculares, que ocorre em situações muito específicas que a gente vai falar na sequência. Bom, então basicamente a hiperplasia, tá? Ela já foi identificada em modelo, né? Basicamente ela foi primeiramente identificada, né, em modelos animais, como nesse modelo aqui que o gato ele tem que fazer força, né, uma atividade muscular para que a ração caia na sua tigela. Então foi identificado, né, um aumento no número de fibras musculares. Em camundongos também isso já foi identificado, passarinhos, tá? Mas basicamente, tá, quando a gente fala em hiperplasia, o mais comum ocorrer em indivíduos que treinam força e hipertrofia por um período muito grande de tempo, tá? Especialmente bodybuilders que fazem ciclos repetidos ao longo da vida de lesão e regeneração, e aí ele desenvolve o que nós chamamos de split fiber, né? Ou fibra dividida. Então nós vamos ver isso aqui na aula de regeneração, vai ficar bem claro para vocês quando vocês entenderem os mecanismos de regeneração, mas nada mais é do que uma fibra muscular que no processo de regeneração, ela é, na verdade, formada como se fosse duas fibras, uma fibra dividida, split fiber. E quando nós vamos contar, né, medir essa área, né, dependendo da onde eu faço o recorte, ou da onde eu faço o corte, né, seja por biópsia muscular, ou seja, né, retirada do músculo mesmo no animal, a gente tem a contagem de duas fibras musculares, estão vendo aqui, ó? Mas originalmente ela era uma única fibra, tinha uma única área de secção transversa, tá? Então esse é o fenômeno que ocorre no ser humano, tá? Aqui algumas questões, né? Os primeiros estudos que identificaram hiperplasia, né? Então aqui hiperplasia, né, compensatória em ratos, hiperplasia em gatos, tá? Então 81, 86, 17 estudos revisados, né? Foi uma revisão que fez com mamíferos. A hiperplasia parece que é mais importante em aves, né? Especialmente na musculatura da asa. Eu imagino que esse ciclo de batimento da asa, de contração muscular excessiva, deve, né, aumentar o ciclo de lesão-regeneração e fazer a split fiber, tá?
E com humanos ainda, hoje isso é um pouco controverso na literatura, mas o mecanismo que ocorre, ou né, o mecanismo descrito da hiperplasia em humanos é esse que eu já descrevi. Bom, a hipertrofia no humano, no ser humano, ocorre basicamente pela célula satélite. Tá? A gente vai rever esse conceito novamente na aula de regeneração, mas cabe a mim aqui explicar ou apresentar para vocês, né, a célula satélite. Então essa aqui é a célula satélite. Tá? A célula satélite é uma célula que ela está na periferia, margeando ao redor das fibras musculares. Por isso que ela é chamada de satélite. Tá? Como se aqui fosse a Terra e aqui fosse a Lua, então ela está, né, ao redor do planeta, então ela é satélite. Ela é formada por uma lâmina basal, pela uma lâmina reticular, ou seja, são camadas de tecido conjuntivo, e ela tem a característica de ficar quiescente. Ela fica como se fosse hibernando, um urso hibernando, esperando um mecanismo, né, para a sua ativação. E esse mecanismo ele pode ser tanto químico, vocês vão ver as vias de ativação da célula satélite, mas também mecânico, como por exemplo, a lesão da membrana basal. Por isso que vocês já ouviram, deve ter ouvido muito falar que o treinamento repetitivo causa microlesão e a microlesão ativa células satélites. Tem razão, porque a lesão da lâmina basal faz com que a célula satélite seja ativada e isso é um mecanismo de diferenciação dessa célula satélite em várias células satélites para regeneração do músculo. Tá? Então, basicamente aqui nós temos vários marcadores, né, ou vários sinalizadores para ativação da célula satélite, desde a interleucina 6, HGF, vários outros hormônios, aqui da proliferação que faz a célula satélite se diferenciar em outras células satélites, né, como por exemplo o IGF-1. As células satélites se alinham e se transformam em um miotúbulo, e um conjunto de miotúbulos vai formar uma nova fibra muscular. E essa diferenciação ela ocorre também por vários fatores, também aqui, como por exemplo o IGF-1 e a testosterona. Tá? E esse artigo é um artigo clássico, né, mostrando que aqui eu tenho uma microlesão num sarcômero, né, de algumas fibras musculares, uma fase de reparo e regeneração, mas basicamente ativação de células satélites. E essas células satélites ativadas, especialmente por interleucina 6, que são produzidas e secretadas por macrófagos, vai fazer o reparo e regeneração desse tecido, mas também pode fazer a hipertrofia em paralelo, ou seja, adicionar sarcômero em paralelo e fazer o efeito de hipertrofia. Aqui outros fatores que interferem na ativação da célula satélite, como os fatores intrínsecos do músculo, né, como a MyoD, o MIF5, PAX3, aqui, né, mostrando que a célula progenitora, né, e a célula satélite eu não falei, falha minha, mas ela é uma célula-tronco, não deixa de ser uma célula-tronco, é uma célula progenitora. Na aula de músculo, de regeneração muscular, a gente vai ver isso um pouco mais a fundo. E aqui, fatores também que regulam, né, a sua diferenciação, né, como a MyoD, e aqui o MRF4, que é o mais famoso, que regula a maturação para a formação de uma nova fibra. Esses fatores aqui, nós conseguimos todos eles, né, mas especialmente o MyoD, MIF5, MRF4, myogenin, nós medimos ele no laboratório para determinar, né, fatores que influenciam a regeneração ou hipertrofia do músculo. E aqui mostrando, né, então de novo, um trauma, um micotrauma, a proliferação de células satélites, né. Eu tenho aqui a sua ativação, migração, a regeneração. Na regeneração, também na aula de músculo, vocês vão ver que é uma característica que a célula satélite fique no centro, que dá uma aparência de núcleo centralizado, então isso aqui é uma característica de fibra lesada.
até que eu tenha a formação de uma nova fibra. Tá? Muito bem. E aqui chegamos novamente no mesmo slide que nós vimos na aula de atrofia, né? Que é o slide, né, que é os mecanismos de atrofia e hipertrofia, ou as vias de sinalizações, né, que vão culminar no controle do tamanho da fibra. Então, relembrando, IGF-1 ativado, tá certo? Isso ocorre pela elevação, né, ou em resposta hormonal ao treinamento de força e hipertrofia, e também a mecanotransdução do sinal, como nós vimos na aula de atrofia. Vai ativar a PI3 quinase, a KT e mTOR. mTOR sinaliza para o aumento da síntese. O aumento da síntese aumenta o tamanho da fibra. Lembrando que essas duas vias, a via do IGF e a via da Atrogen e MURF1, se comunicam. Elas se comunicam, que nós chamamos em biologia molecular de crosstalk. Então nós temos aqui PI3 quinase, a AKT inibe FOXO inibida não vai ativar a atrogene Murphy. Ok? Então nós temos aumento da síntese proteica com redução da degradação. Só assim eu tenho aumento do tamanho da fibra. Tudo bem? E aí, pessoal, é importante a gente entender, a gente vai não só ter, né, falar das vias de sinalização, mas das vias de sinalização da síntese proteica, mas entender os 3 principais programas para fortalecimento muscular. Então, basicamente, nós já falamos, né, que força muscular é a quantidade máxima de força que um músculo ou um grupo pode produzir. A potência muscular nada mais é do que o produto da força e da velocidade no movimento. Então, potência é força pela distância ou deslocamento do exercício, dividido por tempo. E a resistência é a capacidade que os músculos têm para manter uma atividade física. Então, toda vez que nós prescrevemos um exercício, né, nós temos como objetivo melhorar a força, melhorar a potência ou melhorar a resistência muscular. Muito bem, e aqui, pessoal, é muito importante que vocês prestem atenção, entendam, assistam quantas vezes for necessário. Uma das grandes premissas do aumento da força, da hipertrofia e da resistência é o princípio da sobrecarga, ou a progressão do treinamento. Essa brincadeira começou depois da Segunda Guerra Mundial, foi proposta por esses 2 autores, o Delorme e o Watkins, em 1948. E deu origem ao princípio da progressão do treinamento e o princípio da sobrecarga. Tá? E eles observaram que quando eles iam sobrecarregando o músculo e iam mudando a carga ao longo do treinamento, claramente, né, os militares aí, vítimas pós-guerra, que tinham vários problemas musculares, né, ou neuromusculares, que precisavam de reabilitação, precisavam de ganho de força e aumento da massa muscular, após essas lesões, né? Então eles determinaram que esse princípio era muito importante para o treinamento, especialmente o ganho de força e ganho de hipertrofia. Muito bem. Então, pessoal, isso aqui é um resumo do resumo, só para vocês entenderem a lógica. Não cabe aqui também em trofismo a gente discutir prescrição de treinamento, mas eu acho que cabe a gente entender qual que é a lógica desse racional, especialmente no que tange ao princípio do tamanho e o princípio do recrutamento. Então, quando a gente pensa na prescrição, né, do exercício, nós dividimos, na verdade, quem divide isso é o American College of Sports Medicine, em ganhos de força máxima, hipertrofia ou resistência. Força máxima é quando nós fazemos uma prescrição abaixo de 6 repetições máximas, o que vai dar mais ou menos 80% de uma repetição. O que é uma repetição máxima, pessoal? É quando você faz um exercício, um movimento, e não consegue fazer o segundo. Mas esse movimento tem que ser bem feito. Ele não pode ter dor, ele não pode ter compensação muscular. Tá? Então quer dizer que se eu faço
até 6 repetições máximas, em vez de fazer uma, eu estou fazendo 6, eu estou aproximadamente acima de 80% de uma força máxima. E eu estou realmente, ou provavelmente, trabalhando fibras do tipo 2B, tá? Vocês podem voltar o vídeo, vocês vão ver lá no princípio do tamanho. Eu estou trabalhando 80% do máximo. Tá? Então, eu estou desenvolvendo fibras, ou estou trabalhando, estou buscar né, adaptações de fibra de força máxima. Por isso que é chamado de treino de força máxima. O hipertrofia clássico ele vai ficar numa janela de recrutamento entre 65% a 80%, 85%, ou a 60%, 85%, depende da literatura, tá? De uma RM. O que vai dar um recrutamento preferencial de fibras tipo 2A. Para isso, eu posso fazer de 6 a 12 repetições máximas. Posso não? Eu devo. Tá? E o treino de resistência é aquele que eu trabalho preferencialmente as fibras tipo 1. E nesse treino, eu prescrevo exercício acima de 15 repetições máximas. E eu vou estar abaixo de 65% a 60% de uma repetição máxima. Eu estou preferencialmente recrutando as fibras do tipo 1. Correto? Então, se eu prescrevo um exercício baseado nessa premissa, eu estou buscando pelo princípio do tamanho, descrito por Delorme, uma adaptação de força máxima, hipertrofia e resistência. Tá claro? Então vejam como as coisas se comunicam. Essa janela aqui de treinamento, ela tem total relação, guarda a relação direta com o princípio do tamanho e o princípio de Hahnemann. Tudo bem? Agora algumas questões práticas. Por que a maior parte dos treinos, vocês já devem ter entrado e saído várias vezes da academia, por que a maior parte dos treinos a gente faz 3 de 10? Tá errado fazer 3 de 10? Não, não tá. Porque 3 de 10, eu estou numa janela para hipertrofia, entre 65% e 85%. Qual que é o erro, pessoal? Por que a maioria das pessoas não ganha hipertrofia? Claro, existem outras questões aqui, né? A gente está falando só da carga, não está falando de periodização, não está falando de volume, nada. Só da carga. Porque a gente não está fazendo 10 repetições máximas. O que quer dizer 10 repetições máximas? Quer dizer que você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e não consegue fazer a 11ª. Tá certo? Então percebam vocês que provavelmente a gente não tem feito isso de forma adequada. E quando vocês forem prescrever exercícios para os seus pacientes, provavelmente vocês também não... Espero não, né? Provavelmente não. Vocês não farão isso que vocês tiveram aula comigo. Vocês vão lembrar que existem colegas de vocês que não fazem isso de forma adequada. Tudo bem? E aí, pessoal, algumas coisas ainda que são importantes, né? Que são coisas que mudaram com a literatura. Vou entrar um pouco aqui na neuro, né? Que é um assunto aí próximo da professora Clarissa. Mas é importante vocês verem como a literatura muda, né? Então nós tínhamos um conceito da formação Bobat, que é uma formação específica, né, da neuro, é um racional específico da neurologia, da fisio neurofuncional, que colocava isso na década de 70, até 1978. Eu não era nascido, tampouco vocês, que a diminuição da força não era causada por fraqueza muscular, mas pela oposição dos músculos espásticos antagonistas. E o conceito dizia, e até hoje alguns colegas, né, ainda utilizam esse conceito, que o fortalecimento muscular não é recomendado porque ele aumenta a espasticidade e reforça os movimentos. Quando eu falo atualmente aqui, pessoal, isso aqui já desde a década dos anos 2000, desde 2000, 2001, 2002, tá? O professor Richard Lieber, tá? Um papa da plasticidade muscular, mostrou que o músculo espástico ele não é forte, pelo contrário, ele é extremamente fraco. Tanto em modelo animal quanto no ser humano. E vários estudos, né, eu vou mostrar 2 aqui, mostraram que o fortalecimento muscular melhora sim o desempenho e performance muscular. E aqui os 2 primeiros estudos, né, um publicado em 99 e outro em 97,
mostrando aí os efeitos do treinamento de força e hipertrofia, né? Na função em pacientes aí com hemiplegia, tá? Então, para fechar, pessoal, quais são os nossos desafios quando a gente pensa, né? E aí, claro, né? Não só nas adaptações do músculo, mas também na prescrição do exercício para o movimento humano. Então, nós precisamos, como fisioterapeutas, elaborar estratégias adequadas, né? Mais adequadas, baseadas em evidência, baseada na fisiologia, baseada na prescrição correta do exercício, para manter a função muscular, né? Manter e melhorar a força muscular, né? A hipertrofia, potência, sempre baseado nas evidências científicas sólidas. Precisamos também integrar, né, as equipes de saúde pública, propor programas de prevenção, né, de distúrbio de movimento e sempre trabalhar de uma maneira inter e multidisciplinar. Então é isso, pessoal. Eu espero que essa aula de fechamento tenha sido importante nesse entendimento dos principais, né, mecanismos aí de adaptação do músculo ao exercício resistido no que tange à plasticidade muscular. Um forte abraço